Amigas que jejuam, amigas que jejuam, estamos aqui vencendo mais um propósito. O tema do nosso propósito de hoje foi: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Quem está precisando voltar para a casa do Pai? Quem está precisando voltar para a casa do Pai? Quem está sentindo saudade de passar momentos com o Pai? A nossa alma precisa disso. Nossa alma precisa estar no altar do Senhor. A gente corre para um lado, corre para o outro. Mas a nossa alma sempre pede retornar para a casa do Pai. Se você não conhece o Amigas que Jejuam, depois você pode pedir o link que a gente passa para você vir fazer parte desse projeto lindo, para você vir ter parceiras de oração, parceiras de propósito. Mulher precisa estar associadas a mulheres que oram, a mulheres que têm propósito de jejum, não é isso? E nós estamos aqui para isso, para ajudarmos umas às outras. Eu sei que não estava programada, essa live não estava no programa, nós não avisamos que iria ter, mas vai ficar gravado e quem não assistir agora vai assistir depois. Pra casa do Pai. Oh, Jesus. Nós precisamos desse retorno todos os dias. Precisamos retornar todos os dias. E essa parábola aqui, esse texto aqui hoje não é para qualquer um. É para quem sente a necessidade. Para quem percebe que está longe e precisa voltar para perto. Para a casa do Pai. E o bom é que os braços do Pai estão todos os dias abertos para nos receber. A vantagem é essa. A vantagem de servir a esse Deus é porque todos os dias Ele está de braços abertos para nos receber. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. E você que vai assistir depois, coloca aí para mim. Estou assistindo agora. Dá um oi aí. Dá um sinal de que você também foi alcançado por este momento. Eu estava na igreja agora, no período de 12 a 1. E o Senhor me colocou o desejo de compartilhar essa palavra. E eu sei que, assim como ela alcançou o meu coração, ela vai alcançar o coração de alguém. Você que está entrando agora, que faz parte lá do grupo do Amigas que Jejuam, manda o link para lá. Compartilha lá com elas. Manda o link para alguém que sempre assiste, mas que não foi avisado que nós estaríamos aqui hoje. Para alguém que o seu coração indicar. Envia para quem você sentir de enviar,
porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Diz assim o texto. Diz assim o texto. A epígrafe fala a parábola de um filho pródigo. Muito conhecido, mas que tem uma necessidade tremenda de ser lida e revista sempre. E nós vamos ver aqui alguns ensinamentos a respeito dessa palavra. O texto começa dizendo assim: e disse um certo homem. O texto começa Jesus dizendo, e disse. Jesus que está dizendo, Jesus que está ensinando essa parábola. Acima ele fala da parábola das ovelhas e das dracmas perdidas. E ele continua dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. Aqui, a gente já precisa aprender 2 situações. A gente precisa aprender aqui sobre paternidade e filiação. Há uma hierarquia. Pai vem antes de filho. A gente se perde nesse processo quando a gente não consegue reconhecer a paternidade de Deus. Se colocar no lugar de filho de Deus. Tem pessoas que não conseguem associar Deus como pai. Dentro desse processo de paternidade, a gente percebe que tem proteção, pai protege filho. A gente percebe que tem cuidado, pai cuida de filho. A gente percebe que tem herança, pai constrói uma herança para os filhos. A gente precisa entender que tem responsabilidade, porque pai se responsabiliza pelos filhos. Paternidade, aceitar a paternidade, é aceitar estar debaixo da autoridade de um pai. Porque pai não só protege, não só prepara herança, não só tem responsabilidade, não só sustenta, não só provém, não. Pai também corrige. Pai também açoita. Pai também diz não. Então, aceitar essa relação de paternidade e filiação é aceitar tudo que envolve isso. Do bom, do prazeroso, ao, digamos, ao ruim, né? Não que o dizer não seja ruim, mas é necessário. E a gente recebe como ruim porque a gente fica chateada quando a gente ouve não do pai. E aqui o Senhor está falando que há uma relação de paternidade, de filiação. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que há um pai e que há um filho. Eu sou filha. Eu tenho um pai. A sensação de falta de proteção, a sensação de falta de provisão, a sensação de desamparo, ela acontece justamente pela negligência de um pai. Mas aqui eu não estou falando de um pai humano, de um pai que está sujeito a errar. Eu estou falando do pai
que está no céu. E eu aceito essa paternidade. Eu me coloco no lugar de filha. E você precisa aceitar essa paternidade. Você precisa se colocar no lugar de filha para viver todo o contexto de pai e filho. Aí no versículo 12, alguma coisa acontece dentro dessa relação paterna. A Bíblia diz que o mais moço diz ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. Quando é que o relacionamento de pai e filho, de filho e pai, começa a dar errado? Onde é que eu começo a me perder dentro desse relacionamento? É quando eu, enquanto filha, entendo que eu tenho direitos a alguma coisa. Quando eu começo a arquitetar no meu coração que eu tenho direitos de alguma coisa, quando eu começo a arquitetar no meu coração que eu tenho pertences, as coisas começam a desandar e eu começo a perder o relacionamento com o pai. Maldita hora é quando a gente quer receber algo que ainda não está no tempo. Maldita hora é quando a gente começa a acreditar que o pai precisa me liberar aquilo que eu tenho direito. Ora, o que eu tenho direito? O que me pertence? É quando o filho começa a cobrar do pai que lhe dê o que não está na hora de ser dado. É quando o filho começa a cobrar do pai que faça o que não está na hora de ser feito. É quando o filho começa a se sentir mal pago pelo pai. É quando o filho começa a se sentir injustiçado pelo pai. É quando o filho começa a se sentir no direito de exigir alguma coisa. O início da queda está aí, quando a gente começa a exigir um direito que não temos. Quando a gente começa a insistir por algo que nos foi dado pela misericórdia. E eu acho interessante aqui nesse pai, é que ele deu para o filho o que o filho achou que poderia receber. Quando a gente recebe aquilo que não está na hora para receber, a gente acaba fazendo merda. É por isso que às vezes a gente ora e pede para Deus aquilo que a gente acha que está no direito de receber. Aquilo que a gente acha que já passou da hora de receber. E aí às vezes alguém recebe e acaba se perdendo toda. Há um tempo determinado para recebermos aquilo que nos pertence. Há um tempo determinado para Deus nos dar aquilo que eu quero receber. Mas a gente exige que isso aconteça no tempo que a gente quer que aconteça. E o pai entregou, o pai repartiu. Porque o pai tem. O pai tem para dar, o pai tem para repartir. Eu é que não estou no tempo de receber. E você está pensando que eu estou gostando de falar isso aqui? Não. Não estou gostando de falar isso aqui, não. Sabe por quê? Porque tem tanta coisa que eu queria receber agora. Tem tanta coisa que eu poderia dizer, Senhor, me dá. Sabe?
E que ele poderia me dar se ele quisesse me ver quebrar a cara. Ele poderia me dar se ele não se importasse comigo, com o meu futuro. Não é, Leane? Só que o nosso Pai, ele nos priva de algumas coisas. E eu que o diga. Ele nos priva de algumas coisas porque sabe qual vai ser o desfecho delas. Ele sabe o que vai se suceder após eu receber o que eu quero. Mas esse pai aqui da parábola, ele dá. E tem muita gente que às vezes Deus dá também. Deus dá. E tem coisa que a gente recebe que a gente olha para trás e fala assim: realmente eu não deveria ter recebido isso. Não era o tempo. Você vai ficar insistindo para que Deus te dê algo que não está no tempo? Você vai ficar insistindo para você receber algo que você acha que tem direito? Você vai ficar insistindo em receber, em reivindicar. O pior erro que a gente comete é achar que podemos reivindicar alguma coisa. O pior erro que a gente comete é achar que está na hora de receber alguma coisa. A carne diz, você está pronta. A mente diz, você está preparada. E a gente insiste, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, às vezes, a gente não recebe. Vem a frustração, porque não recebeu. Mas a gente precisa continuar na casa. Mesmo sem receber parte do que eu acho que eu preciso, do que eu acho que eu mereço, a gente precisa continuar debaixo dessa paternidade. Não saia debaixo da paternidade de Deus, porque você não recebeu o que você acha que lhe pertence, que na verdade você não tem nada. Nada lhe pertence. É do Pai. É do Pai. Chegará o momento em que nós receberemos aquilo que nós somos co-herdeiros. E esse momento não é agora. Mas a gente insiste em passar tempo aqui na terra cobrando de Deus aquilo que Ele não disse que daria. A gente passa tempo aqui na terra deixando o diabo iludir a gente de que a gente tem menos do que deveríamos ter. Já teve essa sensação? Essa sensação de que você tem menos do que você tem direito? Essa sensação de que você está sendo deixada para trás? Essa sensação de que você não está sendo bem recompensada? Essa sensação de que o Pai dá para todo mundo, menos para você? Essa sensação de que você é uma menina rica, que você é uma menina pobre, filha de um pai rico? E que esse pai poderia lhe dar muito mais se ele quisesse? Que esse pai poderia fazer muito mais por você se ele quisesse? Quando alguém diz o teu pai é dono do ouro e da prata, mas eu estou passando necessidade. Que concordância é essa? A conta não fecha às vezes. Às vezes a conta não fecha, Leane. O pai tem, mas não libera. O pai tem, mas não libera. E é tão difícil para um filho entender isso. Por que que o pai não libera? Por que que o pai não dá agora? Por que que o pai não faz agora?
problema não está no pai. O problema está em mim. Quando alguém diz Deus está preparando, Deus não está preparando nada, Ele já preparou tudo, Ele tem tudo. Sou eu que não estou preparada para receber. E por mais que eu ache que eu estou preparado, o amor de Deus pela minha vida não me permite receber certas coisas para que eu não me perca. Isso é forte, né? Só quem aceita o amor de Deus, só quem aceita o seu lugar de filha, passa por esse processo e continua. E continua. Só que eu prefiro ficar sem ter o que me pertence na casa do Pai do que receber o que me pertence e sair da casa do Pai. Eu prefiro ficar sem receber o que me pertence, o que eu acho que me pertence, e continuar na casa do Pai, do que receber o que eu acho que me pertence e sair da casa do Pai. Se Ele não me der, eu preciso estar na casa dele. Se Ele disser não, eu preciso estar na casa dele. Mesmo de bico. Mesmo com raiva às vezes. Porque eu sou uma filha que fico chateada quando eu recebo o não do meu pai. Mas eu não me consigo ver longe do meu pai. Eu prefiro ficar perto com um não do que ficar longe com um sim. Eu prefiro ficar perto com um não do que viver longe com um sim. Aí o texto diz que ele reparte. Ele dá para o filho o que o filho está pedindo. E a Bíblia diz que não demorou muito, poucos dias depois. Tem coisa que não demora muito para se ver o resultado. Tem coisa que a consequência vem rápido. E o texto diz, e poucos dias depois. Sabe por que Deus ainda não deu? Porque Ele não quer te perder em poucos dias depois que Ele der. Ele sabe que não vai durar muito. Ele sabe que você não vai conseguir conciliar, administrar o que você tem e continuar debaixo da paternidade. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntando tudo. Tudo o quê? Tudo que ele recebeu. E o texto diz, e partiu para uma terra longínqua. Receber o que não está no tempo faz muita gente partir para longe. E o texto diz que partiu para longe e longe do pai, longe da casa do pai. Ele desperdiçou tudo que recebeu. Eu já vi isso acontecer com muita gente. Eu já vi muita gente receber coisas que alguém pode olhar e diz, alguém olha e diz assim, uau, como você conseguiu isso? Ah, foi o pai que me deu. Aí poucos dias depois, está longe do pai. Poucos dias depois, perdeu tudo o que já havia recebido do pai antes
de receber o que ele achava que lhe pertencia. Observa isso. Quando a gente recebe o que a gente acha que nos pertence, em poucos dias a gente vai para longe e perde tudo que a gente havia recebido antes de receber o que a gente achou que nos pertencia. Tem gente que ora a Deus pedindo um trabalho. E aí quando o trabalho vem, com poucos dias, ela está longe da casa de Deus. Não tem tempo. O trabalho está tomando tempo. Ah, porque eu tenho que trabalhar amanhã. Ah, vocês não sabem o que é ter uma vida, trabalhar de tal hora a tal hora. Ah, porque isso? Pouco tempo. Aí nesse tempo que ela está longe, ela não perde somente aquilo que recebe com o fruto do trabalho que ela está tendo. Ela perde também aquilo que ela já tinha antes. Observa aqui uma pessoa que recebe uma bênção de Deus e ela se afasta da casa de Deus por causa daquela bênção. Daqui a pouco ela não... Faz tempo que ela não fala mais a língua estranha. Faz tempo que ela não sente mais a presença de Deus. Faz tempo que ela não leu a Bíblia. Porque a bênção que ela recebeu tirou ela da casa do Pai. E é o que o texto diz: desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Vivendo como se o que recebeu não fosse acabar. Vivendo como se aquilo que recebeu fosse o suficiente para a vida toda. Tem gente que perde casamento. Tem gente que perde os filhos. Tem gente que perde amizades boas por conta de algo que recebeu. Porque acredita que aquilo que recebeu vale mais do que ela já tinha. Entenda que o que Deus te der agora nunca valerá mais do que o que você já tem. O que Deus te der agora nunca valerá mais do que aquilo que Ele já te deu. Às vezes a gente fica chateadinha por algo que a gente ainda não recebeu e a gente se esquece que o que Deus já nos deu vale mais do que aquilo que eu estou pedindo para Ele agora. Veja se não é verdade. Faça uma retrospectiva da sua vida e veja se o que Deus já lhe deu não vale mais do que o que você está pedindo para Ele agora. O que você acha que você merece ganhar agora? Enquanto filha, obediente. O que eu acho que eu mereço ganhar agora por tudo que eu já tenho feito? Por ter sido uma boa filha? Por ter feito o que o Pai me mandou fazer? O que eu acho que eu preciso receber agora? E o que eu preciso receber agora, com certeza, não é mais importante do que aquilo que Deus já me deu. O que Deus vai me dar agora não é para anular o que Ele já me deu. Não é para anular o que Ele já fez por mim. Olha que o que o homem ganhou, o que esse moço ganhou, ele desperdiçou. E ele perde tudo. Ele perde tudo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Era aí que Deus não queria que você chegasse. É aqui que Deus não quer que eu chegue.
É nesse desfecho da história que Deus não queria que eu chegasse. Mas tem muita gente que chegou aqui nesse desfecho. Tem muita gente que recebeu o que achava que deveria receber, recebeu aquilo que achava que Deus deveria dar e acabou pegando o que recebeu, se afastou de Deus e lá perdeu tudo. Perdeu o que tinha e o que não tinha. E agora está padecendo necessidade. Padecer necessidade se enquadra em qualquer um entendimento de alguém. Eu não sei. Talvez padecer necessidade para alguém é passar fome. Talvez padecer necessidade para alguém é faltar saúde. Eu não sei qual é a necessidade que você está passando. Eu só quero que você pense se essa necessidade que você está passando agora não é consequência de algo que você recebeu por achar que você deveria receber, por achar que você merecia receber. Veja se você não está vivendo uma consequência de uma exigência que você fez de Deus. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Deus deu, você se afastou. Quando você menos esperou, você estava afastada. Quando você menos esperou, você estava longe e sem nada. Aí o texto diz: e ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ele foi buscar ajuda naquela terra, ele foi buscar sobreviver naquele lugar. Porque o primeiro pensamento que vem é: eu vou sobreviver aqui, eu não vou voltar. Não vou me humilhar. Eu não vou retornar. Eu morro aqui, mas eu não digo que estou mal. Eu morro aqui, mas eu não dou o gostinho para ninguém saber que eu estou mal. Aí posta nos status, posta nos stories que está bem. Mas na verdade, se alguém for ver a sua vida, se alguém for ver a vida de alguém por detrás dos stories, tem nada a ver com o que está postado. Tanta gente tentando estar feliz, fingindo estar feliz na terra longínqua. Tanta gente fingindo estar feliz, mas que perdeu tudo. Tem gente que precisa se tocar que perdeu. Tem gente que precisa se tocar que está tentando se virar longe do Pai. Fala a verdade que a primeira tentativa sua foi se virar, foi dar o seu jeito. Quando a gente está nessa situação, a primeira tentativa da gente é dar o jeito da gente. É procurar ajuda por aqui mesmo. Eu vou me ajeitar por aqui mesmo. E aí o emprego que ele arrumou foi de apacentar porcos. A que nível que a gente chega, né? A que nível chega o ser humano? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu entregar uma palavra aqui para o meu e seu coração. Antes que eu chegue a alimentar porcos, antes que eu chegue a pedir ajuda a quem não pode me dar ajuda, antes que eu chegue a lugares longe, antes que eu chegue a perder tudo o que eu já tenho, eu prefiro ouvir o não de Deus. Prefiro ouvir o não. Do que chegar numa situação dessa. E o texto diz: ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada.
E eu gosto dessa parte que vem aqui, que o texto diz assim: e caindo em si. Despertando-se. Percebendo o que ele estava vivendo. E a minha oração é que você caia em si. Que alguém caia em si e perceba a situação que ele está vivendo. E sinta a necessidade de mudar de vida. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É aqui onde a gente vai começar a olhar para a vida dos que continuaram na casa do Pai. É aqui que a gente vai começar a observar que os menores da casa do Pai estão bem. A gente precisa cair em si. A gente precisa ter um momento de estalar de dedos. E perceber que quem esperou está bem melhor do que quem se adiantou. Perceber que quem continuou, mesmo ouvindo não, está bem melhor do que quem insistiu no sim. E ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele lembrou que tinha um pai. Ele lembrou de como era ser protegido por esse pai. Ele lembrou de como era viver da providência desse pai. Porque, na verdade, quando a gente quer exigir de Deus um pagamento, uma recompensa que não era para ser cobrado, quando a gente começa a querer que Deus faça, que Deus nos pague, que Deus nos recompense, é porque a gente quer independência. E é isso. Todas as vezes que eu me perco em Deus, é quando eu quero independência. Porque pregar dependência de Deus é tão lindo. Contar testemunhos de que eu estava em necessidade, Deus proveu. É tão lindo dizer que todo mês Deus arcava com as minhas contas. É tão lindo dizer todo dia Deus mandava carne lá em casa. Porque Deus é Deus de providência. Os irmãos dizem aleluia. Mas viver esperando o que Deus vai fazer para você comer hoje. Viver esperando de onde Deus vai mandar o dinheiro para você pagar o boleto de hoje. Não é fácil, não. Viver a dependência de Deus não é fácil. Tem dia que a gente quer ser independente. Tem dia que a gente quer ver o salário caindo na nossa conta. Tem dia que a gente quer ver o saldo da nossa conta. Tem dia que a gente quer saber que o que a gente tem hoje vai dar para amanhã também. Viver de maná não é fácil.
Viver esperando o maná que vai cair dia após dia não é fácil. A gente quer ser independente, né? Viver por fé não é fácil, não. Não é não. Ser dependente não é fácil. E como eu disse, todas as vezes que eu deixo a minha independência falar mais alto, todas as vezes que eu deixo a minha independência falar mais alto, eu sofro. Deus me poda de uma forma. Deus me diz não. Mas mesmo assim eu não posso sair da casa dele. Tem gente que quando recebe um não quer ir para longe. Outros quando recebem um longe vão para, outros quando recebem um sim vão para longe também. Mas há aqueles que mesmo recebendo um não continua. Mesmo com bico. Mesmo com raiva porque recebeu um não. Mas continua. Continuo na casa do meu Pai. E que bom que esse moço caiu em si. E ele disse, se eu viver independente é ruim demais. Oh meu Deus. Se viver na dependência é ruim. Viver na dependência de Deus é ruim. Oxe, imagina viver independente. Imagina você ser a sua própria provisão. Imagina você viver da força do seu próprio braço. Oh! A gente não vai muito longe, não. A independência tem caminho curto. A independência tem carga pesada. A independência produz ansiedade, depressão. Porque a gente pega uma carga que a gente não aguenta suportar. O meu sustento é uma carga muito pesada para eu carregar. Eu não aguento comigo mesma. É por isso que Deus não me dá a minha independência, porque Ele sabe que eu não aguento. É por isso que Deus não te deu a sua independência, porque Ele sabe que você não aguenta. Aí Ele está dizendo para alguém, quieta aí um pouquinho. Quieta o teu coração, que se eu for te dar a tua independência, tu vai se acabar. Tu vai parar no meio dos porcos. Se eu te der o salário que você quer ganhar, você vai acabar no meio dos porcos. Se eu te der o curso, a faculdade que você quer fazer, você vai parar no meio dos porcos. Se eu te der a viagem que você quer, você vai parar no meio dos porcos. Se eu te der a casa onde você quer, você vai parar no meio dos porcos. Se eu te der a tua independência financeira, você vai parar no meio dos porcos. É por isso que o Senhor está falando. Continua na dependência. Por isso que o Senhor está falando para mim, Marta, é melhor ser dependente. Porque quando você é dependente, a responsabilidade está sobre Deus, está sobre mim, diz o Senhor. Mas quando você se coloca como independente, o que Deus vai fazer por você se você é o bambambam? Se o seu salário compra tudo? Se o seu salário dá para você se manter?
Se o casamento que você tem agora dá para você fazer acontecer. Se a casa que você comprou agora dá para te dá para te dar um status bom. Para que Deus? Para que Deus se a minha conta financeira tá alta? Se a minha conta no banco tá alta? Eu não preciso me ajoelhar pedindo a Deus para que proveja amanhã, sendo que eu sei que eu tenho dinheiro para amanhã. Eu não preciso, para quê? Eu posso até ajoelhar e dizer, Deus, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, tal. E amanhã eu vou lá no banco tirar o dinheiro que eu preciso para pagar isso, isso e isso. O Senhor não precisa fazer nada. Você está entendendo? A minha alma está entendendo o que Deus está falando. Eu estou sendo consolada por Deus no que eu estou ouvindo. E Deus está me dizendo, você não vai viver independente. Você não vai ser independente. Se você quer que eu continue cuidando de você, você vai continuar dependente. Ele diz, eu vou me levantar. E eu vou me encontrar com meu pai. E direi ao meu pai, pequei contra os céus e perante a ti. Reconheci. Reconheço meu erro. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos seus trabalhadores. E o texto diz que levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu. De longe. Me vai lembrar do Salmo 139, quando o salmista diz, de longe entendes o meu pensamento. De longe o Senhor te vê. De longe o Senhor te percebe. E o texto diz que de longe o pai o viu e moveu-se de íntima compaixão. E o pai, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Não é assim? Um bom arrependido, ele não se coloca mais, aqui ele já não é mais digno de nada. Aqui ele já reconhece que ele não tem nada, não precisa me dar mais nada. Não precisa fazer mais nada por mim, eu só quero voltar. Eu só quero voltar. Mas o pai disse aos servos, traz depressa a melhor roupa. Queria independência para arcar com suas próprias roupas. Queria independência para escolher suas próprias amizades. Queria independência para escolher o seu próprio anel. Queria independência para calçar a sua melhor sandália. E não tem nada disso lá fora. A sua independência não vai lhe dar o que você precisa de verdade. Se tem alguém que sabe lhe vestir bem, é o teu pai. Se tem alguém que sabe lhe calçar bem, é o teu pai. Se tem alguém que tem as melhores coisas para você, é o seu pai. E outra é sem dinheiro. Você não precisa arcar com nada. Você não precisa pagar nada. É Ele quem quita todas as coisas. Traz a melhor roupa. Porque Ele foi para longe querendo se vestir das melhores coisas. Mas quem tem a melhor roupa para Ele sou eu. Traz o anel. Porque Ele foi para lá. Ele quis independência para usar as melhores joias. Mas quem tem as melhores joias sou eu. Tragam-lhe sandálias para os pés.
Você quer independência para se calçar, para se vestir do jeito que você quer? Você quer independência para comprar a bolsa cara que você quer? Você quer independência para comprar o sapato caro que você quer? Você quer independência para comprar a roupa cara que você quer? E você acha que seu pai não tem condições de bancar? Você acha que seu pai não tem condições de te dar uma melhor roupa, de te dar um melhor sapato? De te dar uma melhor bolsa? Você acha que ele não tem condições? Você acha que você precisa ter um bom salário para você comprar essas coisas? Triste de quem quer pagar suas próprias contas. Triste de quem quer arcar com seus gastos. Na casa do pai, quem arca com os gastos é o pai. Ai, Jesus. Na casa do pai, quem arca com as contas é o pai. Traga roupa. A melhor roupa só tem na casa do pai. Traz o anel, traz sandálias. E traz também um bezerro cevado. Matemos e comemos. E alegremos-nos. Na casa do pai tem abundância. Ah, meu Deus. Na casa do pai tem abundância. Olha que louco, na dependência tem abundância. Outro dia aí eu entrei numa demanda com Deus, porque eu queria um emprego. Eu achei que eu tinha direito a ter um emprego. Eu achei que eu tinha direito, eu achei que não ia atrapalhar em nada. O que vai atrapalhar o teu emprego? Ah, eu quero ter o meu salário. O salário de todo mês, sabe? E o meu pai disse não. E hoje ele está me dizendo: a sua independência não te banca. Deus está me dizendo: você não sabe o quanto você é cara. Você não sabe o quanto você custa. O teu salário não bancaria você. Quem foi designado para ser sustentado pelo céu não consegue ser bancado na terra, gente. Quem foi designado ser bancado pelo céu jamais será bancado pela terra. Não tem salário na terra que banque. E entender isso só pelo Espírito de Deus. A gente precisa cair em si. A gente precisa ter um estalar de dedos e falar: mas como eu tô sendo boba? Como a minha independência ia sair cara pra mim, eu não ia aguentar bancar a minha independência. Eu não ia aguentar bancar a minha independência. Traz bezerro cevado. Bezerro cevado é bezerro gordo, é fartura. Matai-o e comamos e nos alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Coisa boa é reviver. Coisa boa
é reviver. Coisa boa é se olhar e se ver vestido com a roupa que o pai bancou. É se ver calçado com o sapato que o pai bancou. É se ver com um anel que foi o pai que deu. É se ver comendo do bezerro que foi o pai que providenciou. Isso é reviver. Reviver é voltar a depender. Reviver é voltar a depender. A dependência traz morte. A independência traz morte. Mas a dependência de Deus traz vida. Meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava vivendo independentemente. Agora ele voltou para a dependência. E aí, o filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, ouviu as danças. E chamando um dos servos, perguntou: o que é isso que está acontecendo aqui? E o servo respondeu: seu irmão. Seu irmão veio. E foi seu pai que pediu para fazer festa. Porque ele voltou para casa. Aí ele se indignou e não quis entrar. É tanto magoadinho na casa de Deus, né? Porque tem os que acham que tem direito e pede o que acha que tem direito. E tem os que acham que tem direito, mas não pede. Fica só na murmuração. Esse aqui viu o outro voltando e ficou chateado. Eu sempre estive aqui e nunca recebi nada. Na verdade, é aquele filho que não sabe viver da dependência. Viver da dependência não é viver da esmola. Mas viver da dependência é desfrutar do que o pai tem. Entender que o que o pai tem é meu. Só que às vezes eu só considero que é meu aquilo que está no meu nome, aquilo que eu administro, aquilo que eu posso fazer o que eu quiser. E o filho disse: eu te sirvo há tantos anos, meu pai. Nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito. Eu já pensei isso. Eu já pensei isso aqui. Sempre te sirvo. E o Senhor nunca me deu. O Senhor nunca mandou matar um cabrito cevado para mim. O Senhor nunca fez festa para mim. O Senhor nunca me honrou. Viver buscando honra é complicado. Porque a gente acha que Deus precisa preparar um momento específico para nos honrar. Sendo que já está em Deus é uma honra. Olha o que o texto diz. Teu filho que desprezou tudo, a tua fazenda, o Senhor preparou festa para ele. Eu que sempre estive aqui, o Senhor nunca fez nada para mim. Esse é o mal de quem permanece na casa de Deus, querendo receber alguma coisa, esperando receber alguma coisa. E aí o pai disse para o filho: tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas.
Aqui está a verdadeira essência da dependência. Entender que o ouro e a prata do meu pai é meu também. Entender que o que é do pai é meu. Eu só não administro. Porque eu não tenho independência para isso. Ele administra. E porque é Ele que administra, nada me falta. Se é Ele que administra, nada nos falta. Que essa palavra seja aplicada em nossos corações. E que você entenda que viver independente não é fácil. Prefira ser dependente de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que essa palavra seja um bálsamo para a tua vida. E se você estiver por aí querendo independência, desista. Prefira ser dependente de Deus. Se Deus te der, amém. Mas se Ele não der, é porque não está no tempo. E você vai se perder com o que você recebeu. Amém? Até a próxima. Deus abençoe. Andréa, Cleane, Leila, meninas que estiveram aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.